nós vamos falar sobre os sonhos típicos na teoria freudiana. Vamos primeiro começar com uma ressalva, né? Teoria freudiana quer dizer prática freudiana, prática da experiência, né, com a interpretação de sonhos, que depois de uma repetição exaustiva e rigorosa, né, e observação rigorosa e exaustiva, né, resultou nessa teoria. E, como era de se esperar, para quem já conhecia já a histeria, neurose obsessiva, né, quem já estava, né, já começando a perceber a teoria da libido, do desenvolvimento da libido, as relações entre perversão e neurose, né, de oposição, né, neurose é negativa da perversão. Então, todos esses conhecimentos são articulados, né, eles são imbrincados. Né? Por quê? Porque falam da mesma coisa, o ser humano é o mesmo, acordado, dormindo, o ser humano é o mesmo sofrendo de sintomas ou sofrendo de pesadelo, né? Ou então tendo que produzir muitos sonhos, né, para lembrar. Por quê? Porque a situação é a mesma, seja dormindo ou acordado. O que muda é o contexto. Então você está num contexto mais id-ego, né, digamos assim, durante a noite, e está num contexto mais ego-id durante o dia. Quer dizer o quê? Para você fazer um sintoma, né, você vai precisar de muito mais energia dos impulsos inconscientes do que para fazer um sonho. Agora, para segurar um pesadelo carregado mesmo de energia, vai ser difícil. Né? Você não vai, mesmo que você faça todos os mecanismos de distorção que a cultura onírica aprendeu a produzir, né, sempre vai ter um espaço, né, digamos assim, de sofrimento garantido aí nesse processo por causa da quantidade excessiva de energia e da necessidade premente de descarga. Bom, mas então, como era de se esperar, o que a gente pode falar sobre isso em linhas gerais é que os sonhos típicos acompanham os sintomas típicos. Né? Então você vai ter sintomas relativos a narcisismo, né, baixa autoestima, baixo amor próprio, falta de autoconfiança, falta de experiência própria, falta de iniciativa própria, né? Você vai ter dificuldades com a castração, pode gerar, né, sintomas perversos, né, ou sintomas neuróticos de medo, né, digamos assim, de punição, medo de ser, né, lesado de alguma maneira, e você vai ter sintomas, né, da fase fálica, né, ligada mais aos sintomas histéricos, são sintomas mais histéricos, né, e vinculados com ambição, vinculados com impotência infantil, né? Então são esses tipos de sintomas que você vai encontrar também nos sonhos, como sonhos típicos. Mas assim, são em torno de mais de 200 sintomas típicos e mais de 200 sonhos típicos, tá? Intercalados entre eles. Então, como eu disse, a psicanálise freudiana, ela organizou toda a psicopatologia. Né? Nós vamos então ver isso. Sintomas, então, os sonhos, né, acompanham os sonhos acompanham os sintomas e tratam dos mesmos grandes complexos, né, eu chamo de cartilha psicopedagógica de Freud. O que precisa ser feito pela criança? Ela precisa ter um trabalho para ela recuperar a sua autoconfiança, recuperar em primeiro lugar, o seu vínculo com a realidade, né, que é muito abalado por ocasião de demolição do complexo de Édipo. Né? A criança sai humilhada, sai desrealizada, digamos assim, porque as coisas da realidade da história dela são reprimidas, e você, para poder trabalhar essas realidades reprimidas, como a psicanálise de Freud mostra, você tem que trazê-las à consciência sob resistência e entender a relação da resistência, da transferência com essas coisas, para que você realmente possa desatrelar a libido dessa prisão, que são as perversões, dessas prisões, que são as perversões, as psicoses e as neuroses. Então é basicamente isso. Nós estamos lidando com um processo que alivia, né, a criança naquela época, mas como a criança de 5 anos que fez o recalque. E você vai ter que fazer muito mais para você recuperar a sua saúde mental. E como identificar os sonhos como queda, voo ou nudez em público? Não é, assim, muito importante isso, vale a pena você ler, conhecer isso aí,
as características de cada um, né? Mas mais importante é o que está por trás do voo. É o que está, o conteúdo latente que está por trás do voo e que está, por exemplo, um sonho de nascimento, por exemplo, um sonho de emergência das águas, que é classicamente descrito como um sonho de nascimento. Olha só, para nascer tem que ter relação sexual com o filho ser formado. Então, provavelmente o sonho desse está encobrindo, né, perversões sexuais e práticas sexuais ilícitas, dentro assim, inadequadas, né, e que podem resultar nessa situação heróica, né, dessa criança ser salva das águas. Né? Então, tem um lado aí que parece que queria que a criança fosse abortada, por exemplo. Então você tem que ver cada caso. Não tem como você prescindir, né, das associações livres na interpretação de qualquer sonho, seja típico ou não. Não existe mágica. Tem que trabalhar. Né? Por falar nisso, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal do YouTube meu, né? Os canais de Léo, onde vocês vão encontrar farto material sobre esses temas todos. Psicopatologia, psiquiatria, psicanálise, os grandes temas da psicopatologia, da psiquiatria e da psicanálise estão lá no Psicanálise Léo. Não deixe de se inscrever.